Paz para todos. Esta lição trata das casualidades da guerra, aqueles que foram feridos em uma batalha. Essa é a primeira parte deste capítulo. Você não só aprenderá a lidar com o sofrimento, mas também a ministrar outras pessoas que passam por dificuldades. O versículo-chave de casualidades de guerra é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Portanto, você deve suportar as dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Em toda guerra natural, há casualidades de guerra, soldados que são feridos em uma batalha. Alguns se recuperam de seus ferimentos e voltam ao campo de batalha. Outros se tornam casualidades permanentes. O mesmo acontece na guerra espiritual na qual estamos engajados. Os soldados cristãos não são imunes aos ataques de Satanás, nem estão isentos dos efeitos do sofrimento. Muitos de nós não gostam de falar sobre o sofrimento. Não ouvimos muitas pregações sobre este assunto. Preferimos ouvir mensagens sobre vitória e prosperidade, e essas coisas são bons, pois fazem parte da revelação de Deus. Mas evitamos o assunto do sofrimento porque há coisas nele que são difíceis de entender e explicar. Mas a Bíblia não é apenas um livro de promessas sobre a vida abundante. Ele é um registro do sofrimento, tanto dos justos quanto dos injustos. Quando Jesus estava aqui na terra e falou sobre o sofrimento, ele teve de enfrentar a cruz. Muitos de seus seguidores o abandonaram. Eles esperavam que o Messias reinasse em poder e glória. Em vez disso, ele falou do sofrimento. Eles não conseguiam entender isso e por isso deixaram de segui-lo. Se você não entende o sofrimento, também você deixar de seguir Jesus quanto a enfrentar circunstâncias difíceis. Você se tornará uma vítima de guerra em vez de um vencedor. Deus não criou o sofrimento. Ele entrou originalmente no mundo por meio do pecado que foi instigado por Satanás. Quando o homem cedeu à tentação de Satanás e pecou, o sofrimento entrou no mundo. Portanto, o pecado que resultou em todo o sofrimento pode ser atribuído a seu criador Satanás. Embora existem diferentes razões pelas quais o sofrimento entra em sua vida, todo sofrimento pode ser atribuído a esta fonte original. Mas, felizmente, na vida de um soldado cristão, Deus pode pegar o sofrimento que Satanás pretendeu que seja maligno e transformá-lo em algo bom para cumprir seus propósitos. Ele pode fazer com que uma vítima se torne um vencedor. A Bíblia tem muito a dizer sobre o sofrimento, os problemas e as aflições. Todo sofrimento que você enfrenta na vida virá de várias maneiras. Uma das maneiras por a qual o sofrimento chega ao soldado cristão é por meio de outras pessoas ao seu redor. É por meio do que a Bíblia chama de má fama ou fofoca. Sem culpa alguma, José foi vendido ao Egito por seus irmãos, foi aprisionado falsamente pela esposa de Potifar e foi esquecido por aqueles a quem ajudou na prisão. Muito sofrimento ocorre por causa do que você diz sobre os outros e do que eles dizem sobre você. A língua é a mais poderosa das armas que pode causar muitas causalidades de guerra com as palavras que pronuncia. A segunda maneira pela qual o sofrimento chega até você é por meio de circunstâncias da vida. Isso é ilustrado pelas experiências de Noemi registrado no livro de Ruth na Bíblia. Ela ficou amargurada com a morte do marido e dos filhos. Até que Jesus retorne e o inimigo final da morte será vencido, a morte faz parte da nossa vida.
A morte entra por meio do pecado original do homem e é uma circunstância natural que todos nós enfrentamos, pois o homem está ordenado morrer uma vez só. Quando Noemi passou por essas circunstâncias difíceis da vida, ela disse: "Não me chama mais de Noemi", que significa abençoada, mas me chama de Mara. O nome Mara significa amarga. Noemi estava enfrentando águas amargas. A terceira razão para sofrer é por causa do seu ministério para Jesus. O Novo Testamento fala do sofrimento por causa do nome dele, em nome de Cristo, pelo reino de Deus, pelo Evangelho, por fazer o bem, por causa da justiça, como cristão e de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo de sofrimento resultante do ministério. Algumas pessoas veem o sofrimento como um sinal de fracasso ou falta de fé. Se fosse a verdade, então o apóstolo Paulo não tinha fé e foi o maior fracasso da história da igreja. Paulo disse que, enquanto estava na Ásia, ficou tão arrasado que desesperou da própria vida. Ele apresenta uma imagem diferente daquela do evangelista alegre que prometeu aos crentes nada além da paz e da prosperidade. Quando Paulo foi chamado pela primeira vez por Jesus pelo ministério, ele foi informado de grandes coisas que sofreria por causa do Senhor. A resposta de Paulo ao sofrimento foi suportar a perda de todas as coisas para ganhar alguns para Cristo. Ele escreveu aos crentes: "A você foi dado somente crer, mas também sofrer por ele." Paulo não foi o único a sofrer pelo ministério. Toda a igreja sofria nos tempos do Novo Testamento. O capítulo 11 de Hebreus registra as histórias de algumas das cruéis perseguições que sofreram. Muitos desses homens e mulheres da fé foram libertados pelo poder de Deus. As portas das prisões se abriram e eles saíram. Mas alguns desses crentes, que também são chamados de homens e mulheres de fé, não receberam tais liberações. Eles foram presos, afligidos, atormentados e até martirizados por causa de seus testemunhos do Evangelho. Nós nos concentramos na fé viva, mas Deus também revela seu poder na fé que morre. Essa fé é uma fé que se mantém fiel nos momentos ruins e não apenas nos bons, quando poderosos livramentos são manifestados. O sofrimento também pode entrar em sua vida como resultado da atividade satânica direta. Isso fica evidente na história de Jó. Este livro aborda a questão: por que os justos sofrem? O testemunho de Deus sobre Jó era que ele era o homem justo. Jó não sofreu por ter pecado, como afirmaram seus amigos. Eles acreditavam que se Jó se arrependesse, suas circunstâncias mudariam. Esses amigos tentaram fazer uma aplicação universal com base em uma experiência individual. Seria semelhante a dizer que, como Deus livrou Pedro da prisão, ele fará o mesmo por você. Isso não é verdade. Muitos foram martirizados na prisão apesar de sua grande fé e vida sem pecado. Quando vemos o sofrimento das outras pessoas, devemos ter cuidado para não acusá-las de pecado, falta de fé ou incredulidade. A Bíblia de fato ensina que o homem pecador faz uma colheita amarga por ter semeado a corrupção carnal. Mas a semeadura e a colheita não podem ser usadas para explicar o sofrimento dos inocentes. Jó não sofreu por causa de nada que tivesse feito. Jó era um homem justo. Esse era o testemunho de Deus sobre Jó, o testemunho de Jó sobre si mesmo e sua reputação perante dos homens. Nos bastidores do mundo espiritual estava a verdadeira causa do sofrimento de Jó.
Havia uma batalha espiritual em andamento sobre o coração, a mente e a lealdade de Jó. No mundo espiritual, há uma guerra em andamento contra você. Essa guerra se manifesta nas circunstâncias difíceis que você vivencia no mundo natural. Uma verdade importante e evidente no sofrimento de Jó é que nada pode entrar na vida de um crente sem o conhecimento de Deus. Deus não causa o sofrimento. Ele é infligido por Satanás, mas seus limites são estabelecidos por Deus. O poder de Deus é maior do que o do Satanás, e você experimentará a vitória se continuar e confiar nele. A quinta maneira pela qual o sofrimento entra em uma vida é por causa de seu próprio pecado. Jonas é um exemplo desse tipo de sofrimento. Ele desobedecia a Deus. Jonas seguiu a direção oposta de Nínive, onde havia sido ordenado a ir e pregar o arrependimento. Ele passou por uma terrível tempestade no mar e acabou na barriga de um grande peixe por causa de seu próprio pecado. Os problemas devem sempre ser tratados com um chamado para considerar os caminhos e examinar seu coração diante de Deus. Você pode estar sofrendo por causa do seu próprio pecado. A Bíblia revela que Deus disciplina, reprova e corrige aqueles que estão vivendo em desobediência à sua palavra. Deus usa o sofrimento para corrigi-lo e trazê-lo de volta à vontade dele para a sua vida. Os problemas não são necessariamente um sinal de que você está fora da vontade de Deus. A Bíblia declara que muitos são as aflições dos justos. Quando você sofre inocentemente e não por causa do seu próprio pecado, deve manter uma atitude adequada em relação ao sofrimento. O verdadeiro teste de sua espiritualidade é como você reage no dia da angústia. Como você sofre como um crente dentro da vontade de Deus não deve se envergonhar. Você deve entregar sua alma, seu sofrimento, a Deus, sabendo que Ele faz todas as coisas para o seu bem. Você deve ficar feliz enquanto sofre de acordo com a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, Paulo nos ensina a atitude adequada em relação ao sofrimento quando explica que, embora o nosso homem exterior está perecendo, o interior está sendo renovado dia a dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Há muitos benefícios positivos em sofrer de acordo com a vontade de Deus. É uma prova de fé quando você ora, como Jesus fez, para que Deus deixe passar o cálice de amargura, mas ele não passa. Em vez disso, você é forçado a beber profundamente do seu sofrimento. Mas a fé aprenderá que nossas orações não ficam sem resposta só porque não são respondidas da maneira que queremos. O próximo capítulo será a segunda parte de Casualidades de Guerra. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.